E, vendo as multidões, subiu ao monte, e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e, abrindo a boca, ensinava-os, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os famintos e sedentos de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os bondosos, porque encontrarão benignidade. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós sempre que vos injuriarem, e perseguirem, e disserem falsamente qualquer mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, em que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora, e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, uma cidade situada sobre um monte não se pode esconder. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo da medida, mas no candeeiro, e ela brilha a todos os que estão na casa, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim para destruir, mas para cumprir, porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, até que tudo aconteça. Portanto, qualquer que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus, mas qualquer que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a juízo. Português. Mas eu vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão sem causa estará em perigo de julgamento, e quem disser a seu irmão, estúpido, estará em perigo para o sinédrio, e quem disser, idiota, estará em perigo para o fogo do inferno. Portanto, se você trouxer sua oferta ao altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe ali sua oferta diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então, vindo, traga sua oferta. Entre em acordo rapidamente com seu oponente, enquanto estiver no caminho com ele, para que o oponente não o entregue ao juiz, e o juiz o entregue ao oficial, e você seja lançado na prisão. Em verdade vos digo que você não poderá sair dali enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério, mas eu vos digo que todo aquele que olha para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Mas se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, porque te é bom que um dos teus membros se perca, e que todo o teu corpo não seja lançado na jina. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, porque te é bom que um dos teus membros se perca, e que todo o teu corpo não seja lançado na jina. E foi dito: qualquer que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio, mas eu vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, exceto por causa de prostituição, a faz cometer adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Ouvistes também que foi dito aos antigos: não jurarás falsamente, mas pagarás ao Senhor os teus juramentos, mas eu vos digo que não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, né? E me jureis pela vossa cabeça, porque não podeis fazer um só cabelo branco ou preto, mas seja a vossa palavra, sim, sim, não, não, e o que passar disto é do maligno. Ouvistes que foi dito: olho por olho, e dente por dente. Mas eu vos digo que não resistais ao maligno, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, e a qualquer que quiser levar-te a juízo, e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa.
E a qualquer que te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2, a quem te pedir, dá, e a quem quiser tomar emprestado de ti, não te voltes atrás. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos caluniam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem também os publicanos o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis abundantemente? Não fazem também assim as nações? Sereis, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Tomai cuidado para não fazer a vossa bondade diante dos homens, para serdes vistos por eles, e se não, não tereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando fizerdes bondade, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, fazendo bondade, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua bondade fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará ele mesmo. E, quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E, orando, não useis vãs repetições, como as nações, pois pensam que, falando muito, serão ouvidas. Portanto, não sejais como eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de lhe pedirdes. Portanto, orai assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim no céu, assim na terra. Dá-nos hoje o pão nosso dever. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, ele também vos perdoará a vós, vosso Pai que está nos céus. Mas, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E, quando jejuardes, não sejais como os hipócritas, de semblante amargurado, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando jejuares, unge a tua cabeça, e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem desfiguram, e onde os ladrões e não roubam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem desfiguram, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. A lâmpada do corpo é o olho. Se, portanto, o seu olho for perfeito, todo o seu corpo será iluminado, mas se o seu olho for mau, todo o seu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que está em você são trevas, quão grandes são as trevas! Ninguém é capaz de servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não são capazes de servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer e beber, nem pelo vosso corpo, pelo quão e haveis de vestir. Não é a vida mais do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Olhai para as aves do céu, porque elas não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? E quem dentre vós, estando ansioso, pode acrescentar côvado à sua idade? E por que estáis ansiosos quanto ao vestuário?
Considerai bem os lírios do campo, como crescem. Não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada na fornalha, assim Deus veste, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo, que comeremos, ou, que beberemos, ou, com que nos vestiremos. Porque as nações procuram todas essas coisas, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas elas. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o julgamento com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. E porque vês o cisco no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, e eis que a trave está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não darás aos cães o que é santo, nem lançarás aos porcos as tuas pérolas, para que não as pisem aos pés e, voltando-se, te despedacem. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. 9 Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Quão estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Mas tomai cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, e interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinhos, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode dar maus frutos, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes confessarei que nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram as torrentes, e sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram as torrentes, e sopraram o ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, quando Jesus concluiu estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensino, porque ele as ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo chegado, prostrou-se diante dele, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E, estendendo a mão, Jesus tocou-o, dizendo, quero ser purificado, e imediatamente a sua lepra foi purificada. E Jesus lhe disse, veja, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e traze a oferta que Moisés ordenou,
para lhe servir de testemunho. E tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião, chamando-o, e dizendo: Senhor, o meu jovem está deitado em casa, paralítico, terrivelmente aflito. E Jesus lhe disse: Eu, tendo vindo, o curarei. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado, porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: fez isto, e ele o faz. E Jesus, ouvindo isso, admirou-se, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem em Israel encontrei tamanha fé, e digo-vos que muitos do Oriente e do Ocidente virão e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. E disse Jesus ao centurião: Vai, e assim como creste, seja feito contigo, e o seu jovem foi curado naquela hora. E Jesus, tendo entrado na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e ela se levantou, e o servia. E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados. E ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades, e levou sobre si as doenças. E Jesus, vendo grandes multidões ao redor dele, ordenou que passassem para o outro lado, e um certo escriba, chegando-se, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus lhe disse: As raposas têm covis, e as aves do céu, lugar de repouso, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse: Siga-me, e permita que os mortos sepultem os seus próprios mortos. E quando ele entrou no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que uma grande tempestade se levantou o mar, de modo que o barco estava sendo coberto pelas ondas, mas ele estava dormindo, e seus discípulos, tendo vindo a ele, o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos. Estamos perecendo. E ele lhes disse: Por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? Então, tendo se levantado, repreendeu os ventos e o mar, e houve uma grande calmaria, e os homens se admiraram, dizendo: Que tipo é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? E, tendo chegado ao outro lado, a região dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoninhados, saindo do sepulcro, tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós e tu, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui para nos afligir antes do tempo? E andava pastando, longe deles, uma manada de muitos porcos, e os demônios clamavam a ele, dizendo: Se nos expulsas, deixa-nos entrar na manada dos porcos. E ele lhes disse: Ide. Português, e, tendo saído, entraram na manada dos porcos, e eis que toda a manada de porcos se precipitou de um declive para o mar, e morreu nas águas, e os que estavam a pastar fugiram e, entrando na cidade, declararam tudo, inclusive o caso dos endemoninhados. E eis que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. E, entrando no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama, e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, os teus pecados te são perdoados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Este fala mal. E Jesus, conhecendo os seus